Laços de morte me cercaram. Bom, está vendo que não está usando a palavra depressão? Não é essa palavra que está aqui. Mas o sentimento é bem parecido, né? Quando alguém diz assim, olha, laços de morte me cercaram, não é algo muito agradável. Não é algo que a gente sonha em passar. Mas o salmista está dizendo, passei por isso. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno, meu Deus, se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Permita-me ler em 3 versões diferentes esse mesmo versículo. Agora só ouça, só ouça. A Nova Versão Linguagem de hoje diz assim: os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram contra mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Cruel, né, essa versão. Agora escute na tradução brasileira, olha só. Cercaram-me os laços da morte, e as angústias de Sheol se apoderaram de mim. Sheol no hebraico é inferno. Caí em tribulação e tristeza. Agora eu queria que você escutasse a versão Nova Linguagem. Essa aqui, escute. A morte me encarou. Olha só. A morte me encarou. O além segurou-me pelos calcanhares. Com água até o pescoço, eu não sabia que caminho tomar. Então pedi socorro ao Eterno, e ele me socorreu. Rapaz, forte, né? Essa tradução. Pois é. Deixa só a Bíblia aberta nesse texto, por favor. Eu entendo que a gente não pode falar que profetas, que Jesus passou por depressão usando esse termo. Eu entendo que quando dizemos isso, a gente força o texto bíblico. Porque depressão é uma palavra nova. Essa palavra não tem 200 anos. É uma palavra clínica. É um diagnóstico de alguém que está tomado de um problema. E este problema é gerado por várias razões, é o que nós vamos conversar aqui. Mesmo dizendo que eu não posso falar que estes homens de Deus passaram por depressão, agora uma coisa eu posso dizer, que eles passaram por uma grande pressão. Acabamos de ver o salmista, dizendo, laços de morte me cercaram. Você vai ver lá na frente, nós vamos falar domingo que vem sobre o Senhor Jesus, quando ele estava no Getsêmani. A Bíblia, ele chega a dizer, a minha alma está triste até a morte. O Senhor Jesus disse, pois é. Embora o texto bíblico não use a palavra depressão, a gente pode dizer que os sentimentos são bem semelhantes ao sentimento de alguém que está deprimido. Perfeito. A minha palavra aqui, irmãos, ela tem 3 etapas. Põe para mim o próximo slide. Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre as causas. O que causa a depressão? Obviamente, eu já preciso dizer isso a vocês, que eu não vou dizer de todas as causas. Quem sou eu para falar todas? Primeiro que eu não sei, não conheço todas as causas. Mas algumas eu quero trazer para vocês. Depois eu vou falar de sintomas. Como que isso, o que faz da gente, o que leva a gente a ter. Por fim, eu queria dar algumas orientações bíblicas para a gente vencer este problema que é o problema do século. Eu vi uma pesquisa, quando a gente olha a estatística, a gente nunca sabe se pode acreditar, mas a estatística diz que de 2019 para cá, portanto nós estamos falando de ano pandêmico e agora saindo da pandemia, depressão cresceu no mundo 34,9%. Isso é muito, se você pensar, é muito. 34,9% por causa desse cenário pandêmico. Pois é assustador. E o que é mais curioso com a estatística diz é que os jovens estão entrando mais cedo na depressão. Porque antigamente você via um adulto, de repente um pai de família, uma mãe de família, uma pessoa vivida que tem um punhado de problema para preocupar, passa por depressão. Mas agora é gente nova.
E lá em Carangola tem duas psicólogas, e uma delas trata diretamente com crianças, e o forte dela é tratar com crianças deprimidas. É filha de um presbítero, irmão nosso, e um dia eu perguntei para ela, tem muita criança deprimida? Ela diz, pastor, muito mais do que você pensa. Não é curioso isso? Crianças estressadas, crianças com a síndrome do pensamento acelerado. Pois é um problema que a gente tem que lidar de perto, de frente, no nosso tempo atual. Pois é. Então vamos ver algumas causas, irmãos. Eu vou dar umas pinceladas nessas causas, porque a gente precisa de andar rápido por causa do nosso tempo. Mas a primeira causa que leva você à depressão é, primeiro, ressentimento. Ressentimento. Preste atenção aqui. Se eu tomar um soco aqui, depois eu tomo outro soco aqui, embora eu tenha tomado 2 socos, mas tomei em lugar diferente, a dor é menor. Agora, se eu tomo um soco aqui, depois vem alguém e bate no mesmo lugar, o que eu estou fazendo? Eu estou ressentindo. Eu sinto dor no mesmo lugar 2 vezes. Se vier alguém bater de novo, Cleice tomou vacina contra a Covid essa semana, aí podia encostar no braço dela. E parece que quando a gente tem um problema, todo mundo encosta ali, não é assim? Você machuca o dedinho, parece que tudo esbarra no dedinho. Por que dói? É porque já está dolorido. É um sentimento de novo no mesmo lugar. O que faz e me leva à depressão? É quando eu tenho ressentimentos, isto é, uma dor lá do passado, doeu lá atrás, mas eu trago ela de novo, eu acabo sentindo essa dor de novo. Aí daqui a pouco eu vivo essa dor de novo, eu vou ressentindo dores. Chega uma hora que eu não suporto mais. Por quê? A dor bate no mesmo lugar. E dor que bate no mesmo lugar, que você sente no mesmo lugar, é uma grande dor. Pois é. Ressentimento, sem dúvida, leva você à depressão. Segundo, o que causa depressão? Sentimento de inutilidade. Todo mundo que se sente inútil está sujeito mais do que os outros a passar pela depressão. O que é sentir inútil? É quando você pensa assim, rapaz, não faz nenhum sentido eu estar nessa terra. Não sei para que eu estou aqui. É aquela pergunta, né? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? Quem eu sou? Não interessa a minha passagem por aqui. Isto é, a pessoa se sente inútil. E por se sentir inútil, ela fala assim, se eu morrer é melhor, viu? E tem muita gente que diz isso. Se eu morrer não vai fazer falta para ninguém. Na verdade, é fruto de sentimento de inutilidade. Por isso que no reino de Deus, rapaz, a Bíblia é fantástica. A Bíblia diz que a igreja de Cristo é um corpo. Eu acho isso incrível. Incrível. Um corpo, isto é, cada um de nós temos funções neste corpo, exatamente para a gente não se sentir inútil. Deus sabe que a gente nessa terra precisa se sentir útil. E todos nós somos úteis. O problema é que às vezes a gente mesmo, eu não sou capaz, eu não posso, aí eu acabo entrando no meu quartinho de vida e a inutilidade toma conta do meu coração. Eu estou aqui para dizer para você, todos vocês são úteis. Vocês são extremamente úteis dentro da família de vocês. Você é extremamente útil dentro da igreja de vocês. Você é útil. Você tem funções, características, dons e talentos que outras pessoas não têm, mas você tem. Então, se porventura você sente inutilidade, eu estou aqui para te dizer que você é extremamente útil. Ponha-se à disposição. Faça o que Isaías 6. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Se o Senhor mandar ir, irei, fazer, farei. Estou aqui. E Deus vai colocar você no caminho da utilidade. A terceira coisa que leva e pode ser um caminho para a depressão é o isolamento. Isolamento ou amizades doentias. O que é o isolamento?
fruto de um sentimento de solidão. E solidão é um negócio cruel. A pior solidão é aquela que você tem no meio de muita gente. Quando existe solicitude e existe solidão. Solicitude é quando você opta por ficar sozinho. Eu, por exemplo, não tenho problemas de ficar sozinho, desde que eu fique sozinho porque quero. Está compreendendo? Olha, eu vou ficar sozinho agora, eu preciso de pensar um pouquinho, preciso de refletir um pouquinho. Tem gente que lida bem com esse assunto e faz bem. Platão disse que uma vida sem reflexão não é digna de ser vivida. Uma vida sem reflexão não é digna de ser vivida. Pois é, então refletir faz bem. Não tem hora que você tem que ficar sozinho mesmo. Por opção, olha, preciso de refletir, preciso de pensar. Agora o problema é quando, mesmo estando no meio de muita gente, o sentimento de solidão invade. É angustiante. Talvez a gente poderia usar as palavras do salmista. Parece que laços de morte são a nossa companhia. E o sentimento de solidão dói. E dói demais. Pois é. 4. O que leva você à depressão? Pecados não confessados. Pecados não confessados. Deixa eu só ler textos. Salmo 51, verso 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmo 32, verso 2 e 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Sabe o que o salmista está falando? Aqui é a figura do adultério, quando Davi adulterou com Batseba. Ele disse o seguinte: enquanto calei, enquanto não confessei, ele está dizendo o seguinte: olha, envelheceram os meus ossos. É uma figura para dizer de dor na alma. Não é dor no físico, é dor na alma. Aquele aperto. Pois é, ele disse: enquanto eu calei, eu tive essa dor. Muita gente passa por depressão porque vive uma vida de pecado e não confessa, e não abandona. E aquilo dali, embora seja um pecado, e o pior pecado é esse, é o pecado solitário. É o pecado que ninguém sabe, que você consegue mantê-lo, você consegue administrá-lo, mas no fundo você sabe que é seu pecado. Às vezes, aos olhos do mundo, as pessoas dizem: é um santo. Mas aos seus próprios olhos e aos olhos de Deus, você sabe que não é um santo. Você precisa de confessar pecado. Pecado cometemos e Deus nos deu a graça de confessar, abandonar, se arrepender e ser perdoado. Então, eu quero dizer, de repente eu estou falando com gente que pratica pecados às ocultas e não confessa. Que Deus te dê essa graça. Tiago vai dizer lá no capítulo 5, verso 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. A confissão cura. Pois é. Sexto, o que leva você à depressão? Comparações desnecessárias. Claro, comparações desnecessárias. Estou em quinto, né? Falei sexto, mas quinto. Comparações com os outros. Você vê gente se comparando o tempo inteiro com gente que na cabeça dele está melhor do que ele. E rede social, eu vou te dizer uma coisa que eu sempre digo: você tenha muito cuidado. Porque na rede social todo mundo é feliz. Na rede social todo mundo viaja. Na rede social todo mundo, a família é uma bênção. Mas é rede, gente. É aquilo que eles querem mostrar. Nem sempre é aquilo que é de fato e de verdade. Aí, por exemplo, o sujeito viaja. Aí você está lá na rede social: fulano tem uma vida boa, né? E eu aqui, sabe? Fulano deve estar roubando, que viaja todo mês. E eu aqui. O que você está fazendo? Comparação. Você começa a se comparar a sua vida ou da sua família com a vida de A, B ou C. Comparações levam a gente à depressão. Sabe por quê? Porque a gente nunca compara com quem está pior do que a gente. Por isso que de vez em quando é bom Deus levar a gente no hospital. Embora eu sei que você fala: pastor, cruz credo. Mas faz bem para a gente. Porque você vai no hospital e você vê gente que está muito pior do que você. E o que você faz quando você vê isso? Deus, obrigado, Senhor. Nossa, eu estou tão bem, eu estou reclamando por cada coisa, e tem gente aqui muito pior, doido por um momento a mais de vida. Eu tenho saúde,
e vivo reclamando. Não faz a gente pensar nessas coisas? Pois é. O problema é que a comparação, sempre a gente pega gente que está melhor do que a gente, aparentemente, e eu me comparo, sabe? Eu nunca pego alguém que está pior. Porque quando eu pego alguém que está pior, vai produzir em mim gratidão. Comparação, cuidado. Pais, cuidado ao comparar filhos. Você tem mais de um filho, isso é um grande perigo. Grande perigo. Você tem 2, 3. Ah, mas o seu irmão não faz isso. Você está comparando. E não esqueça, ó, cada um de nós temos uma digital. Cada um de nós somos, como meu professor de seminário dizia, nós temos uma persona. Isto é, temos uma personalidade única. Você tem 3 filhos, cada um é diferente. Não compare, trate cada um na sua individualidade. Isso leva à depressão. Isso leva. 6º, excesso de trabalho. Ô, gente, é engraçado, né? A falta de trabalho gera apatia, gera inutilidade, que produz depressão, que pode levar. Mas o excesso também. Talvez o equilíbrio para a nossa existência é o equilíbrio, né? Talvez a dica seja equilíbrio, né? O sujeito trabalha tanto. Chega uma hora que falta no seu cérebro dopamina, falta no seu cérebro serotonina, e ele começa a não ter nem fôlego mais para o trabalho, porque nós somos seres humanos e seres humanos cansam. Seres humanos esgotam, pois é. Excesso de trabalho, tentar dar conta de tudo, descuido com a saúde. E eu vou dar uma palavra para nós homens aqui. Nós homens somos bem relaxados com saúde, gente. Eu falo por mim mesmo. Homem tem uma dificuldade de médico, né, rapaz? Parece que médico para nós é um bicho-papão. Não é assim, homens, é só esse que vos falo. A gente precisa de ter mais cuidado com a nossa saúde. As mulheres são mais zelosas nesse aspecto. E algumas são até zelosas demais, mas são mais zelosas. Homens precisam ter mais cuidado. A falta de cuidado com a saúde, às vezes má alimentação. Uma má alimentação gera no seu corpo faltas. Faltas de vitaminas de algum tipo, de proteínas de algum tipo. Bom, aquilo que falta vai te trazer prejuízo. Então, cuidem da alimentação. Eu gosto de alguém que escreveu que diz o seguinte, deixa eu ver se eu lembro. Nós tínhamos que tomar café como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Conseguiu compreender? O correto na nossa existência deveria um café da manhã de rei, um almoço de príncipe e um jantar de mendigo. Isto é, começo o dia me alimentando bem, no meio do dia me alimento mais ou menos, e no final do dia é só um tapinha só para não ficar com fome à noite. Qual que é a nossa realidade? Não é? A nossa tendência é café da manhã, tomei um golinho de café, estou bom para o trabalho. Aí no almoço eu até costumo dar uma caprichada, chego em casa, estou com uma fome, rapaz, de noite. Aí aquele pratão, você vai dormir? Pesadelo. Sonha. Depois vai a revelação, pastor, a revelação. Pois é. Então, ó, pega a dica. Café da manhã como um rei, almoço de príncipe e jantar de mendigo. Sétimo, o que leva você à depressão? Compreensões erradas da vida. Parece que fulano não gosta de mim. Talvez o fulano te ama, mas você que encafifou que não gosta. Já tiveram essa experiência? Eu já lidei com gente que fala comigo assim, pastor, rapaz, não sabia que o senhor era assim, eu achava que você era tão gente ruim de se lidar. Quando a gente foi fazer a viagem para a Alemanha, aí nós fomos, né? Tinha 3 pastores lá, 4 pastores, o Gui era pastor também. Aí a turma lá no caminho, rapaz, nós achávamos que essa pastorada era diferente. Nós achávamos que vocês eram intocável, mas vocês são gente igual a gente. Porque cria uma imagem da gente que nem sempre é a real. As pessoas criam uma imagem a seu respeito. Você cria uma imagem a respeito de alguém. Às vezes a pessoa está indo na rua e ela não te cumprimenta, está com raiva de mim. Você faz um julgamento que pode estar equivocado. Talvez aquela pessoa não está num dia bom, talvez ela está com alguns problemas. E ela não fez isso porque não gosta de você.
por alguma outra razão, mas o julgamento, a compreensão errada a respeito da vida, leva a gente à depressão. O Senhor Jesus disse, né? São os nossos olhos a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se os teus olhos forem maus, lembra, todo o teu corpo andará em trevas. A maneira como você enxerga a vida define quem você é. A maneira como você enxerga dita se você é um otimista ou se você é um pessimista. É a maneira. Essas pessoas que veem a vida de forma errada, tudo está ruim. Tudo está ruim. Reclama de tudo. Na verdade, o problema está aqui, a maneira com que você olha. Pois é. Eu trouxe 7 razões que podem levar você à depressão. Agora eu vou dar alguns sintomas. Vamos para os sintomas? Primeiro, o que a depressão gera na gente? Primeiro, perda do interesse generalizado. A pessoa fica desinteressada. Ô, gente, o que você acha da eleição? Ah, eu quero que se exploda. Ah, que ganhar tá bom. Já viram? O que você quer comer? Qualquer coisa. Tá afim de nada. Se tiver, tá bom. Está percebendo o desinteresse? Qual roupa você vai usar? Qualquer uma. Não tem nada que presta mesmo? Pois é. Perda do interesse generalizado. Segundo, falta de ânimo, de apetite. A gente corre o risco de não ter ânimo nem para as coisas boas. Vamos para a igreja? Desanimado. Então, vamos sair? Não tá sair também não. O que você quer? Quer nada. Isto é, eu não tenho um ânimo nem para X e nem para Y. Eu estou desanimado. Eu amo o Senhor Jesus, que Ele diz que é para nós termos bom ânimo. Porque tem um ânimo mau. Tinha uma turma lá em João 8 que estava bem animada. Estava animada a apedrejar. Pegaram uma mulher em adultério. Cada um pegou uma pedra para matar a mulher. Animados. Para fazer o mal. Aí Jesus diz, não, a gente tem que ter o bom ânimo. Existem pessoas muito animadas, mas para matar, para roubar. Muito animadas, para dar calote nos outros. Muito animadas. Mas a Bíblia diz, olha, que você tem o bom ânimo. Bom ânimo é o que gera vida em você, e porque há vida em você, haverá vida em quem está perto de você. Pois é. Terceiro sintoma, a ausência de prazer e oscilações de humor. Não há estabilidade. O que há é instabilidade. É quando uma pessoa, por exemplo, ela acorda, minutos depois ela se sente mal. Ela já bate uma tristeza. Ela está bem e está mal de uma hora para outra. Como diz Andrew Salomon, escreveu um livro, O Demônio do Meio-Dia, talvez é um dos livros mais importantes nessa área de depressão. Ele que passou pela depressão escreveu esse livro. Ele diz o seguinte, que qual que é a diferença de tristeza para depressão? Eu achei genial essa definição dele. Tristeza para depressão. Ele diz o seguinte, que tristeza a gente sabe da causa. Depressão não tem causa. Eu estou triste. Por que você está triste? Estou triste porque perdi tal coisa, aconteceu tal coisa. Por causa daquilo, eu estou triste. A gente sente tristeza. Agora, a depressão é diferente. Por que você está deprimido? A pessoa diz, não sei. Não tem razões para eu estar como estou. Mas estou assim. Aí ele diz, né, que a depressão é uma tristeza sem causa. Eu tinha tudo para estar feliz, mas estou triste. Tristeza sem causa. Pois é, ausência de prazer e oscilações de humor. Quarto, choro fácil e sem causa. Pastor, eu choro muito, será que eu estou deprimido? Não é isso que estou dizendo. Eu estou dizendo choro sem causa. Você começa a chorar sem ter razão. A pessoa, de repente, quando vê, ela está em lágrimas. Ela está aos prantos. Quem já lidou com gente deprimida ou quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Quinto, sentimento de tédio constante. Ela diz assim, nada acontece na minha vida, nada muda, todo dia a mesma coisa. Está vendo o que ela está dizendo? Ela está dizendo, olha, estou entediado. O jeito que está, não está bom. Sentimento de tédio. Não aguento mais essa pobreza,
não aguento mais essa gente, não aguento mais esse trabalho. Pois é, tédio. A depressão leva a gente a sentir isso. Sexto, aborrecimento crônico. Tudo aborrece. Se alguém dá bom dia, está ruim para ela. Se não dá, está ruim também. Se pede ou não, se elogia ou não elogia, tudo vira motivo para aborrecer. É como uma criança, um adolescente, que um dia falou comigo assim: pastor, estou muito chateado. Por que você está chateado? Perguntei. É porque ninguém curte as minhas fotos no Facebook. Pois é. Está percebendo que sentimentos desregulados, pouca coisa leva ao desespero? Pois é. Sétimo, irritabilidade. Irritabilidade. A depressão faz a gente ficar irritado. Você fica irritado com as coisas menores da vida. O arroz não deu certo, feijão ficou salgado, você já, meu Deus, estou morrendo. Porque é só um arroz, gente. Copo caiu, quebrou. Minha esposa é boa para quebrar um copinho, né? Copo caiu, quebrou. Só um copo, entendeu? Lá em casa é eu que brigo. Irritabilidade. Oitavo, desânimo para com as coisas prazerosas. A pessoa não quer nem sair, ela não quer nem distrair. Você já percebeu qual que é o pior problema da depressão? É que a gente quer se isolar. A depressão faz eu pensar assim: deixa eu ficar sozinho, não quer a conversa. O que dificulta ainda mais o tratamento. Você compreende? Porque seria a hora de você conversar, de você sorrir, de você falar, mas é a hora que você quer se esconder. É como Elias, não vou falar dele nesses tempos aqui, mas Elias correu de uma mulher. E sabe qual foi o sentimento dele? Solidão. Ele olhou para Deus e falou: Deus, eu fiquei só. Estou sozinho. Ele não estava sozinho. Deus olhou e falou assim: rapaz, eu conservei mais, acho que 7.000 homens. Tem 7.000 homens como você. Mas Elias falou: eu estou sozinho, eu quero é morrer. Pois é, desânimo. Nono, esse aqui é um problema: insônia ou hipersônia. Tem gente que porque está deprimido não dorme. E já tem outras pessoas que porque deprimida está, dorme demais. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, né? Pastor, eu estou tão sonolento, estou dormindo, qualquer coisa eu estou dormindo. Estou deprimido? Não significa que isso pode ser depressão. Pode ser cansaço, pode ser um monte de coisa. Mas a depressão leva ou a pessoa não dorme, ou a pessoa dorme demais. É o extremo. 10º, diminuição da libido. O casal perde o interesse pelo sexo. Obviamente, está desregulado aqui, né? Tem alguma coisa desregulado. Se está desregulado, vai afetar nos sentimentos, nos desejos. Perde a diminuição da libido. 11º, olha que punhado de coisa, gente. Está acompanhando aí? Abuso nas distrações pecaminosas. Geralmente, o deprimido ele tende a buscar algumas coisas que geralmente é pecado para lhe dar prazeres momentâneos, sabe? Geralmente, o deprimido ele tem tendências a ir para uma bebida, ele tem tendências a ir para a droga, ele tem tendência a ir para o sexo ilícito. Por quê? Falta nele, eu disse, dopamina, serotonina. Então ele busca momentos de prazer para saciar essa falta. E via de regra, é buscado no prazer. É buscado no pecado, esse prazer. Pois é. 12º, pessimismo. O deprimido só vê coisa ruim. Não tem jeito para o Brasil. Pós-pandemia vai ser um caos. Vai ser ruim. O café está com 800, mas você vai ver, daqui a pouco está 500. Ele nunca pensa positivamente, ele só pensa negativamente. Depressão leva a isso. 13º, ideias de morte, desejo de sumir e morrer. Isso aqui acontece, gente. O sujeito começa a dizer para a família: acho que se eu morrer é melhor. Deus, tira a minha vida. A depressão nos leva a ter tais sentimentos, sim. E estas pessoas que deprimidas estão, elas não estão precisando de diagnóstico nosso duro. Porque muitas vezes, e vou dizer para nós crentes, a gente acha que depressão é demônio.
Por que está deprimido? Está deprimido porque ou é ação demoníaca ou porque o sujeito está vivendo em pecado. Eu estou aqui para te dizer uma coisa: pode ser, mas pode não ser. A causa, eu disse algumas, pode ser fisiológica, falta dopamina, falta serotonina no cérebro. Uma questão fisiológica, que vai lá, tratamento, um remedinho, que vai repor aquilo dali, bola para frente. Mas pode ser pecado? Pode, mas pode também não ser. Pode ser uma ação demoníaca? Pode, mas não pode. Então, o problema é que muitas vezes a pessoa está deprimida e às vezes quem está do lado, ao invés de ajudar, ela piora, dizendo que é pecado ou que é diabo. Aí o que o deprimido sente? Meu Deus, já estou mal. O sujeito ainda fala que é demônio? Mais mal fica ainda, correto? Pois é. Vamos tentar sair disso? Vamos tentar sair disso? Rogério, senta aí, por favor. Vamos tentar sair disso. Pastor, o que o senhor diz para a gente sair? Primeiro, entenda que não é só física e nem espiritual. Não é só uma coisa e só outra. Pode ser ambas as coisas e o tratamento pode ser para os dois lados. O Hernandes diz num livro dele, ele diz assim, que depressão você trata com remédio, com terapia e com fé. Eu acho genial isso. Remédio, terapia e fé. Essas três coisas supre. Se for um problema físico, o remédio trata. Se for um problema emocional, terapia trata. Se for um problema espiritual, fé trata. Acho incrível isso. Segundo, tratamento tem que ser completo. Tratamento envolve paciência. Isto é, o que eu vejo, e eu já lidei com pessoas deprimidas, é o seguinte. Por exemplo, tem um doutor Morvan lá em Carangola, ele é psiquiatra, bom psiquiatra. E às vezes eu recomendava, olha, vai no psiquiatra. A pessoa ia. Na primeira sessão, a pessoa quer voltar para casa curada. Está compreendendo? O processo de tratamento contra a depressão é lento. Então, eu posso estar falando com gente que está deprimida ou lidando com gente deprimida. Tenha paciência. Vá devagarzinho. Entenda que hoje você pode estar melhor do que ontem. Então, se hoje você está melhor do que ontem, é um avanço. Um passinho de cada vez. É um processo lento, mas é um processo possível. É possível sair dela. Pois é. Terceiro, ressignifique as dores antigas. Eu coloquei ressignifique, mas poderia ser reescreva, reedite. Isto é, sofreu uma coisa terrível lá no passado. E eu disse já para vocês aqui que a mente da gente parece que trabalha contra a gente. A minha sim, não sei a sua, mas a minha sim. Uma dor lá do passado, a mente toda hora fica jogando ela aqui na gente, ó, para você reviver, ressentir. Então, ressignifique. Olhe pelo lado bom da história. Lembra de José? Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Pastor, lá atrás foi tenso, foi cruel, mas Deus está no controle, pastor. Foi para o meu bem. Aquilo me aconteceu, mas Ele está no controle. Eu louvo a Ele por ter acontecido aquilo. Porque se não tivesse acontecido aquilo, eu não tinha aprendido, a minha vida não tinha mudado. Pois é. Olhe com um olhar diferente para aquelas dores lá do passado. Todos nós temos dores no passado, as quais a gente queria passar uma borracha. Quem não tem, que atire a primeira pedra. Todos nós queríamos passar uma borracha e pronto. Mas não é possível. Então, ressignifique, reaprenda. E lembre de José. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Vamos para o quarto? Quarto tratamento. Seja transparente. Seja transparente. Eu acho que a pior coisa, pelo menos quando eu lido com pessoas que estão sofrendo com isso, a pior coisa é admitir, sabe? Nós estamos num mundo tão difícil de admitir que dói, né? A gente é tão julgado, sabe? E o deprimido, às vezes, ele não quer dizer que é depressão, eu estou deprimido, porque vai ser rotulado, é pecado, vai ser rotulado que é diabo, vai ser rotulado que é um punhado de coisa. Com medo disso, eu não abro o meu coração. Então, talvez eu esteja falando com gente passando por
problemas assim. Tem alguém em quem você confia para você abrir o coração, sabe? É como eu disse domingo passado, tem alguém que você pode ser você e não ser a sua profissão. Se você é doutor, tem alguém que converse com o sujeito e não com a profissão do sujeito. Tem gente que ama você, não é pelo que você tem, sabe? Ama você. Esse tipo de gente, esse tipo de papo, esse tipo de conversa, cura a gente. Nós precisamos de gente assim. Quinto, escolha o que entra na sua mente. Escolha o que entra na sua mente. Há aquele filósofo, amor, me lembra aquele nome daquele, Mário Sérgio Cortella? Lembrei. Escutam esse homem, tem muitos vídeos dele na internet, ele é bem prudente em muitas coisas que diz, e ele estava dizendo o seguinte, que nós somos uma geração onde o maior lixo está dentro de nós. Porque estão o tempo todo jogando coisas assim, ó. Ontem fui em Manhuaçu com a Clícia, aí o irmão Mirim estava passando um carro, né? Gente, casos de Covid cresceram. Não estava passando um carro assim? Aqui que eu falei com ela, eu falei assim, meu bem, olha só, querendo gerar pânico na população. Escute-me, irmãos, geralmente gente que está ao domínio, com domínio de notícia, não está preocupado com a sua saúde. Ele quer ibope. Ele quer ter visualização, ele quer ter importância, ele não está preocupado se você está bem. Então, cuidado com o que você anda ouvindo, assistindo, porque pode ser que esteja entrando lixo para dentro de você. E nós estamos num ambiente de gente cheia de lixo dentro. Cheia de coisa ruim dentro. Se está tudo podre dentro, o que você pode esperar? Então, lembra de Filipenses 4:8, né? Em que pensar, Paulo? Tudo que é amável, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Enche a sua mente de coisa de Deus. Você vai ver coisas sendo transformadas. Desliga a sua TV um pouco, gente. Aliás, eu dou parabéns para quem consegue ver notícia o dia inteiro e não morrer. Que, rapaz, eu não consigo. Eu ligo televisão, lá em casa eu falo com a Cris, olha só, eu já pulo o canal na hora. A gente tem que começar a colocar filtros do que entra e filtros do que vejo. Porque o que habita aqui dentro vai definir quem eu sou. Pois é. Sexto, busque informações, conhecimentos sólidos para ter uma compreensão correta da vida. Talvez a falta de informação leve a gente, muitas vezes, a ficar na depressão. Falta de informação ou informação errada. A Clícia está grávida, e ontem nós estávamos conversando com a doutora, e o que ela disse foi isso. Existem tantos conhecimentos equivocados a respeito da gravidez, né? Existe aqueles conhecimentos, ó, não faz tal coisa não, que tal coisa gera isso. Nada de verdade. Estou falando da gravidez. Com relação à depressão também. Existem crenças que são mentirosas e que muita gente acredita e que faz você não se libertar, não sair dessa doença. Então, busque informações e conhecimento sólido a respeito deste assunto. E eu queria terminar lendo o texto bíblico. Você está com o Salmo 116 aberto? Olha aí o remedinho. Esse é o melhor. Eu vou terminar com esse remédio e nós vamos embora para casa. O salmista não disse que laços de morte me secaram? O verso 3. Nota você onde ele estava. Ele disse o seguinte no verso 3. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Ele está dizendo, olha onde eu estive, gente. Aí ele vai dizer agora, olha o que eu fiz. O verso 4. O verso 4 é a cura. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma aos deprimidos, àqueles que estão entrando neste ambiente. Eu quero lhe dizer uma coisa, você pode ter perdido muita coisa, mas você não perdeu o seu Deus, você pode orar. O salmista disse, olha, quando eu estava nesses laços de morte, eu fiz uma coisa, eu invoquei. Então, pastor, eu estou no fundo do poço. Eu estou aqui para te dizer, lá no fundo do poço você pode orar. Que esse Deus escuta a oração, mesmo lá dentro do fundo do poço. Invoca, clama, porque o Senhor nos ouve. O que eu fiz? Eu orei. O que eu aprendi? Olha o verso 5.
eu aprendi que compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Sabe o que está dizendo? Olha, nesse tempo tão difícil eu tirei uma lição. E a minha lição foi o seguinte: o Senhor Deus é misericordioso. O que é misericórdia? É Deus não me dar o que eu mereço. Ele está dizendo: ô Senhor, eu te louvo porque o Senhor poupou a minha vida daquilo que eu mereço. O Senhor é justo e compassivo. Olha o que eu aprendi. Olha agora o que eu posso fazer, verso 7. O que eu posso fazer diante disso tudo, pastor? Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Estou deprimido, o que eu posso fazer? Fala com você mesmo. Descansa. Descansa, homem. Descansa, mulher. Porque o Senhor tem sido generoso para conosco. Depressão tem cura. E se trata com remédio, com tratamento e com fé. Que Deus nos dê a graça de sermos curados. Vamos ficar em pé?